Olá, eu sou Eutímio Carvalho, obrigado por acompanhar nossas histórias todos os dias aqui em nosso canal. Hoje você vai conhecer alguns relatos intrigantes de pacientes que dizem ter recebido a visita de algumas pessoas misteriosas no hospital, enquanto estavam internadas e que posteriormente foram curadas de suas enfermidades. Já ouvi vários relatos sobrenaturais que aconteceram em hospitais e, sinceramente, não duvido que aconteçam. Mas hoje quero trazer uma nova abordagem sobre o tema. São apenas algumas experiências vivenciadas por mim durante esses quase 20 anos de profissão. Porém, os meus relatos não dizem respeito às coisas ruins. Pelo contrário, vou relatar algumas situações inexplicáveis e, por que não dizer, emocionante. O meu nome é Denise Ferreira, sou técnica em enfermagem. Eu me formei no ano de 2013 e rapidamente consegui um trabalho em um hospital aqui na minha cidade, Governador Valadares, no interior de Minas Gerais. Logo que eu comecei a trabalhar, aconteceu um caso muito enigmático. Um senhor chamado Benedito chegou aqui no hospital com vários problemas de saúde. Ficou alguns dias internado para a realização dos exames. Depois de alguns exames, inclusive os de imagens, foi constatado que ele tinha uma hérnia de hiato, úlcera no estômago, próstata aumentada, sem contar hipertensão e diabetes. Resumindo, a saúde dele estava bem precária e poderia piorar a qualquer momento. Ele devia ter seus 70 anos de idade, estava acompanhado do filho e antes mesmo do médico relatar alguma coisa para eles, disse que precisaria decidir qual seria o tratamento das muitas comorbidades e ele se adiantou falando: "Doutor, pode ficar tranquilo, eu sei o que tenho, mas te garanto que não vou morrer por causa dos meus problemas de saúde. Eu só vou precisar operar a próstata." O médico perguntou se ele já tinha feito esses exames antes. Ele disse que não. Porém, naquela noite, ele foi visitado por um médico enquanto o filho dormia e que esse médico falou todos os problemas que ele tinha. O médico o examinou, ficou passando as mãos sobre seu corpo e que na mesma hora começou a se sentir melhor. Seu Benedito nos disse que sentiu um calor imenso e começou a suar muito. Era um suor quente que parecia que ele fosse derreter. E quando o médico terminou, disse que ele ficaria bem, mas que tinha que operar da próstata. Ele já estava internado há quase uma semana. E o médico que o atendeu acreditou que pudesse ter ouvido algum comentário dos familiares sobre o estado de saúde. E devido a isso, sonhou com essa visita e a possível melhora. O médico marcou a primeira cirurgia de hérnia para 2 semanas. E ele foi para casa junto com o filho. No dia anterior à cirurgia, ele veio se internar e, como de rotina, passou por novos exames pré-operatórios. No momento que o médico abriu os exames, ficou sem entender nada e com cara de espanto. Mal acreditou no que estava vendo. Por isso, chamou outros médicos e compararam os exames, inclusive os de imagem. Constataram que, milagrosamente, a glicemia estava normal, o ecocardiograma não apontava irregularidades. A hérnia e a úlcera simplesmente desapareceram. Os médicos não fizeram a cirurgia, mas ele, ao invés de ir para casa, foi transferido para outro hospital em Belo Horizonte, pois os médicos queriam refazer todos os exames. Assim que os exames ficaram prontos, seu Benedito foi chamado junto com o seu filho e chegaram à conclusão que não tinha nenhuma explicação racional para aquela cura. No mês seguinte, ele fez a cirurgia de próstata e até hoje de vez em quando aparece aqui para exames de rotina. E a saúde dele parece como a de um menino de 20 anos. Mesmo ele já está entrando na casa dos 90. A minha segunda experiência foi, sem dúvida, a mais emocionante até hoje. Eu me arrepio quando eu me lembro do que aconteceu. Além desse hospital, eu também trabalhei alguns anos em uma maternidade e foi lá também que presenciei algo sobrenatural. No ano de 2010, deu entrada na emergência uma gestante. Ela chegou sentindo muitas dores.
Porém, ainda faltavam 2 meses para a data prevista do parto. Após alguns exames, constataram que a criança estava com um cordão umbilical enrolado em volta do pescoço e, por isso, corria risco de morte. Rapidamente preparamos a sala de emergência, mas após a cirurgia, a criança não apresentava sinais vitais. Os médicos tentaram reanimar, mas não conseguiram. Enquanto todos nós nos emocionávamos com aquela perda, a mãe da criança falou que queria segurar a filha em seu colo. Ela colocou a bebê nos ombros e apertou levemente e começou a orar. Era uma oração linda. Apesar da dor que sentia, ela não culpava Deus, nem ninguém. Apenas agradecia por ter gerado aquela linda bebê e sabia que Deus estava no controle de tudo e que seria feita a vontade dele. Nessa hora, todos estavam chorando muito, inclusive os médicos. Eu fiquei na incumbência de retirar o corpo da bebê dos braços da mãe. Porém, quando segurei a criança, inexplicavelmente ela fez um choro e na mesma hora todos ficaram atônitos sem entender nada. Então começou outro momento de lágrimas, mas dessa vez foi só de alegria. Rapidamente colocamos a bebê na UTI e graças a Deus ela se recuperou de maneira nunca vista. A bebê ainda ficou sendo acompanhada pelos pediatras da maternidade e hoje deve ser uma linda moça. No ano de 2017, eu comecei a trabalhar no hospital que trabalho até hoje. Salvo engano, foi no último dia de carnaval, onde chegou um rapaz acidentado. Ele apresentava muitas dores abdominais e após alguns exames, constatamos que ele precisava de uma cirurgia de emergência. Colocamos o rapaz em um leito, enquanto o centro cirúrgico era preparado. Depois de alguns minutos, eu entrei no quarto para aplicar o medicamento para aliviar as dores. Mas, para minha surpresa, ele estava bem mais calmo e sereno. Eu perguntei se ele estava bem e ele me disse que depois que a médica o examinou, as dores passaram. Porém, naquele plantão não havia nenhuma médica. Eu apliquei o medicamento, mas avisei ao cirurgião. Ele entrou no centro cirúrgico, mas quando foram realizar a cirurgia, não encontraram a lesão que tinha sido diagnosticada nos exames. E por isso, ele ficou apenas de observação. E no outro dia teve alta. Mais recentemente, no início da pandemia, o hospital separou uma ala para atender pessoas suspeitas de Covid. Eu fui escalada para trabalhar naquela ala. Teve um dia que entramos em desespero, pois toda hora chegava pessoas passando mal e com os sintomas da doença. A nossa equipe estava esgotada. E para complicar, a enfermeira-chefe também passou mal. O diretor falou que iria tentar conseguir outra enfermeira ainda naquela noite. Quando era quase 10 horas, uma mulher vestida de enfermeira chegou na unidade. Ela usava um vestido rosa muito bonito e rapidamente começou a cuidar dos pacientes e, inexplicavelmente, eles melhoraram e nenhum deles precisou ser levado para a UTI. Quase amanhecendo o dia, a enfermeira saiu. Ela disse que precisava caminhar um pouco, mas ela não voltou. Eu pensei que ela estivesse no conforto, porém, depois das 8 horas, o diretor chegou na ala com uma moça e nos apresentou dizendo que ela ia substituir a enfermeira-chefe. A gente não entendeu nada, então perguntamos quem era a outra enfermeira que esteve com a gente durante a noite toda cuidando dos pacientes. Ele disse que não sabia dizer. Sem entender a situação, procuramos no hospital e não mais a encontramos. No mês de maio deste ano, um paciente deu entrada aqui no hospital com obstrução urinária. O médico examinou e pediu que colocasse uma sonda e que no outro dia faria alguns exames para diagnosticar o que estava causando aquela obstrução. Eu o acompanhei até o leito e depois fui chamar a enfermeira que estava no conforto para que ela fizesse o procedimento. Depois de alguns minutos, nós dois entramos no apartamento onde ele estava para realizar o serviço. Porém, quando chegamos, o paciente já estava bem melhor, com a sonda e a bolsa coletora no seu devido lugar. A bolsa já estava com bastante urina. Eu perguntei a ele quem tinha feito o procedimento. Então ele me falou: "Eu não sei o nome,
mas foi uma mulher morena, cabelo liso, usava uma roupa dessas de vocês. Só que era rosa. Ela pediu que eu fechasse os olhos e começou a colocar a sonda. A mão dela era tão leve que eu nem senti. Foi só colocar que eu fiquei aliviado. Ela também disse que eu vou ficar bem, que é só uma infecção e que, graças a Deus, não é aquela doença. E depois me disse que precisava ir. Saiu, fechou a porta e então vocês entraram. A doença a que ela se referia era o câncer de próstata. A minha enfermeira-chefe ficou sem entender nada, mas naquele momento eu me lembrei da enfermeira de rosa que eu vi no início da Covid e por isso pensei que pudesse ser a mesma pessoa. Aqui no hospital tem algumas câmeras nos corredores e, para tirar a dúvida, a enfermeira solicitou as imagens. Naquele horário, viu apenas a porta abrir e fechar sozinha, sem ninguém ter passado por ela. E depois de alguns minutos, aconteceu a mesma coisa. Mas em ambos os casos, ela não viu ninguém nas imagens. Ela ficou espantada. Eu falei que não foi a primeira vez que essa enfermeira de rosa nos ajudou e que talvez a gente ainda pudesse vê-la por muitas e muitas vezes. Esse foi alguns relatos que presenciei. Um forte abraço e te encontro aqui no próximo vídeo.